Ana Luísa, fica à vontade. Aleluia. A casa do Pai. Porque, como eu disse, eu fui muito cedo para lá e para minha família, né, eles tinham planos,
vídeo, vê se você consegue. Não vai adiantar. Tem um vídeo. Mas esse é meu pai, esse aqui é um outro caminho que a gente faz no Rio. E vocês vão ver muitas fotos de Rio, gente, porque só tem Rio, tá? A gente fica ilhado, só tem Rio. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como os irmãos eles vão para a igreja lá. Essas são embarcações menores, que são o que realmente a população usa. Vocês viram o que eu mostrei para vocês no início? São barcos que nós conseguimos usar, porque nós alugamos de pessoas lá e tudo mais. Mas a população mesmo ela não tem esse recurso. Então eles usam esses barquinhos, que agora têm sido por gasolina, mas em sua grande maioria são a remo. Eles andam todos esses dias assim. E aqui a gente estava indo para um outro caminho, e a gente andava, só tinha isso, a gente andava assim, a gente ia cultuar, e quando a gente chegava, isso é de dia, tá? Eu fiz esse percurso à noite, 11 horas da noite, eu conheci Jesus, né? Eu falei, vamos ver aqui. E a gente chega lá e tem uma igreja louvando o Senhor. E não tinha luz, não tinha nada, mas foi um dos melhores cultos da minha vida. Ele me marcou, porque as pessoas iam e elas andavam horas e horas em barco a remo, porque ali era um lugar onde eles se encontravam para glorificar o nome de Deus. E isso é um pouquinho do que acontece lá. Pode passar para mim, por favor? Os cultos nos lares, sempre cultos nos lares, quando a gente trabalha assim, porque é uma forma que a gente consegue atingir aquelas pessoas. Então a gente procura as pessoas, então a gente sai uma caçada lá no mato. E esse dia que foi isso, não sei se ele lembra desse dia, a gente passou a noite na mata procurando essa casa, conseguimos cultuar o Senhor, foi uma bênção. Pode passar? Esse é o trabalho com as crianças. Eu estou resumindo muito, tá, gente, por causa do tempo. Mas esse trabalho aqui foi o que eu fiquei mais tempo ano passado. Essas são as crianças que ficavam comigo todos os dias, manhã, tarde e noite. Porque não tem outra atividade para eles, por mais que tenham uma aula, eles têm pouco tempo nos seus dias, não tem mais o que fazer. E eles ainda estavam de férias porque o rio secou, então não tinha como as outras pessoas saírem, né? E eles ficavam lá e foi um trabalho muito legal com elas, porque eu pude acompanhar de perto, a gente pode discipular essas crianças, a gente conseguiu ensinar alguns a ler, porque eles não sabiam, para poder ler a Bíblia, a gente conseguiu levar eles para algumas igrejas que tinham perto, para poder ter um acompanhamento. Infelizmente, ainda os pais deles não são convertidos, mas eu creio que o Senhor pode fazer através dessas crianças. Então lá a gente acaba atendendo, porque os pais são muito sensíveis a deixar os seus filhos, eles deixam porque não tem outra coisa. E porque eles também têm esperança de a gente dar alimento, roupa e tudo mais, e a gente realmente faz isso. Mas o que eles não entendem é que através disso a família deles está sendo mudada, porque a gente está levando mais do que qualquer sustento material, sustento da palavra, sustento de Deus. Aleluia. E é isso que a gente crê. Então, assim, esses são os meus queridíssimos. Eu tenho um apego muito grande por eles. Pode passar para mim, por favor? Só para vocês verem, tem lugares que a gente realmente não tem onde trabalhar com as crianças, não tem nem nada de madeira, e a gente faz no mato mesmo, e dá super certo, porque não é sobre um lugar bonito, não é sobre isso, é sobre o que está sendo falado. E a gente fala sobre o Senhor, e isso foi até na minha primeira viagem, me chocou bastante, porque tinham crianças que nunca tinham visto uma Bíblia, e elas queriam ver uma Bíblia, porque elas não tinham visto. Elas até tinham escutado sobre, mas elas não tinham visto. E a gente fez esse trabalho. E a gente tenta... Não, eu acho que não pode falar. Posso falar? Aqui a gente montando os kits que a gente leva, de doces, de livrinhos, coisas da escola. Pode passar. Esse aqui que eu ia falar. A foto está cortada mesmo, porque eu não consegui colocar, mas é um trabalho que a gente conseguiu levar no ano retrasado de palhaçaria, e que a gente conseguiu, de uma certa forma, fazer uma apresentação. Então a gente falava assim para a comunidade: olha, tragam os seus filhos, venham, que nós vamos fazer uma apresentação que vocês nunca viram. Nem a gente tinha visto, mas eles não sabiam dessa parte, a gente só fez. E a gente leva a palavra de Deus através de risadas, porque eles são um povo muito amargo, então a gente acaba levando dessa forma para eles. E aqui a gente estava sentado conversando, eu não sou uma boa fotógrafa, como vocês vão ver, mas é só para registrar o momento. A gente estava sentado com eles, eles estavam jogando futebol, e a gente, depois do teatro, né, naquele momento, e os jovens estavam conversando, e a gente conseguiu falar
de Deus e pessoas aqui aceitaram Jesus. Pode passar, por favor. Do futebol. Uma ferramenta que a gente trabalha muito no Amazonas é o futebol, porque como eles não têm a tecnologia que nós temos, televisões em casa, nada disso, eles gostam muito de jogar futebol, eles passam o tempo deles jogando futebol, então existem muitos festivais de futebol, né? Não tem nada, vai ter nossa, futebol vai ter. E aí a gente falou assim, vamos aproveitar. E a gente foi nesse lugar aqui e falaram assim, vai ter um pessoal do Rio de Janeiro jogando futebol. Eu nunca vi tanto amazonense na minha vida. Juntou uma galera assim, muita gente. Várias comunidades passaram 2 dias para poder jogar futebol com o pessoal do Rio de Janeiro. E ainda por cima eles ganharam. Então imagina a celebração que teve. E depois dessa celebração, a gente teve a oportunidade de falar do Evangelho. Então a gente conseguiu reunir muitas pessoas e falar que é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Foi um dos melhores dias para mim, porque nesse dia, por causa dessa movimentação, a gente conheceu o seu Antônio, que é um senhor que ele tinha se convertido há alguns anos, mas ele nunca teve a oportunidade de se batizar, porque não voltaram lá. E ele morava num mato isolado, ele tinha ido. Essa comunidade que já é isolada, mas comprou algumas coisas, e ele descobriu que tinha uma igreja fazer um trabalho de futebol. E ele ficou lá com a gente. E aí, quando a gente foi conversando com ele e tudo mais, e ele falou, eu queria me batizar. Porque eu queria vir aqui e poder ceiar, eu queria poder conhecer mais da palavra. E a gente fez isso, a gente orou com ele, nós tentamos discipular o máximo que dava durante um dia, e conversando com ele, tentando manter contato, e falamos sobre o batismo. E ele falou assim, olha, hoje eu não vou me batizar porque eu preciso buscar minha família para eles verem esse milagre. E ele foi, só que quando ele foi, a gente descobriu que ele era um desse pessoal que tem um barco a remo. E o lugar que ele ia é um lugar que já está secando. Então, no seu normal, se demoraria 10 horas, estava demorando 15 horas para ele passar. Ele foi e ele voltou no dia seguinte, para poder ser batizado. E ele voltou com alegria. E já era fim do dia, porque se você fizer conta, até você ir, até você voltar, era final do dia. A gente já acreditava que ele não ia conseguir ir. E a gente realmente não sabia da dificuldade, de fato, se a gente conseguiria adiantar mais isso. E ele foi se batizar, ele levou o que ele tinha de melhor, que era a tapioca, né, a goma de tapioca. E ele foi no escuro à noite, né, com aquela lanterninha, a remo, para poder se batizar. Sabe, quando a gente escuta isso, a gente não tem dimensão do que acontece de fato. E eu estou falando de lugares que não são tão distantes dentro do Amazonas. São lugares que ainda são considerados perto. Eu ainda não tive a oportunidade de ir para mais longe, porque é difícil. Imagina para eles, sabe? Então, o São Antônio, eu aprendi muito com a vida dele, a gente conseguiu levantar uma oferta, ajudar ele, manter contato com ele, ele se batizou com glória de Deus. E ele agora pode ceiar, ele agora pode ter comunhão com os irmãos. Tem mais alguma foto, ou só essa? Tem. Essa aqui é um trabalho que a gente fez no tempo que eu estava agora com meus pais. A gente estava numa comunidade que ela é mais perto das outras. E aí esses são os médicos de lá, médico, dentista, são pessoas do próprio Amazonas que se voluntariaram para atender essas pessoas. A gente teve eles não são cristãos, tá? Mas nós tivemos a oportunidade de fazer um jantar para eles e falar da palavra de Deus para eles também. E falar do amor de Deus. Então foi uma oportunidade muito boa, de uma forma que a gente não ia poder falar se tivesse um dia a dia. Vê se tem mais um. Só me confirmar, essa é a última? Né? É que eu não enxergo, gente, sumiu. Tá, obrigada. A gente também faz trabalho com aldeias. Eu não trouxe o trabalho da aldeia porque é aldeia e nem sempre eles estão com o vestimento adequado. Então eu não consegui trazer para vocês, mas nós fazemos também. E é um trabalho diferente, a gente tem uma outra preparação, mas nós estamos vendo os nossos irmãos conhecendo o Senhor. Pessoas que não sabiam nem falar o português, mas eles estão aprendendo na sua própria língua materna sobre Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O vídeo é para o final. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais disso para vocês depois. Bom, são 9h05, vamos lá, né? Nós temos um tema, e é um tema muito importante. Mas para falar dele, eu queria ler com vocês outros livros e falar primeiro sobre o coração de Deus na missão.
Porque a missão, o significado dela, no nosso dicionário brasileiro, missão é uma tarefa, um dever ou um propósito importante que alguém recebe para cumprir. Então a missão ela é um dever, uma tarefa que alguém importante passou para você executar. E a nossa missão ela é essa. Mas o que é de fato que é a nossa tarefa? Então nós vamos entender um pouco sobre isso, sobre o que o Senhor tem, o que o Senhor deseja de fato fazer. Então eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 15. Os irmãos podem ficar sentados, porque eu vou fazer leitura de vários versículos rapidinho, então vocês não precisam ficar levantando, tá? Quando a gente fala de missão, muitas das vezes nós já pensamos assim, alguém fez uma mala, saiu do seu estado, da sua cidade, pegou um avião, passou o oceano, mas não é só isso. Nós vamos ver isso. Aqui na parábola que Jesus conta, na verdade são 3, né? Deixa eu só me atualizar aqui, calma aí. Vamos lá. A primeira parábola é sobre uma ovelha perdida. Aqui Jesus vai contar que o pastor ele perdeu uma ovelha, mas ele não tinha só essa ovelha, ele tinha 99 ovelhas. E ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Vale lembrar que ele não deixou as 99 ao relento. Ele deixou elas num lugar seguro, alimentadas, cuidadas. Mas ainda assim, ele se preocupou e foi atrás de outra. Então, existia uma ovelha perdida. O pastor foi atrás da ovelha perdida. Na seguinte parábola, não vou ler muito para poder adiantar, tá? Na seguinte parábola, há uma moeda perdida. A mulher procura, ela acende a sua casa. E mulher, quando quer procurar um negócio, ela procura. E vai achar, né? E ela tirou tudo da sua casa. Ela mexeu em tudo. Mas quando ela achou, ela chamou as suas vizinhas e disse: alegrem-se comigo. Eu achei a minha moeda perdida. Sabe por quê? Porque tinha valor. E ela procurou por causa disso. E a gente vai ver que o Senhor ele vê da mesma forma as pessoas que estão aí sem conhecê-lo. Elas têm valor e por isso que ele vai encontrá-las. A terceira parábola é um pouquinho maior, mas eu queria ler com vocês o verso 20. A seguir, levantou-se e foi para... calma aí, deixa eu falar o contexto, né? É o filho perdido, o filho pródigo. Ele decide sair da sua casa. Ele resolve pegar a sua parte da sua herança. Vai pra rua, se aventura. Quem nunca conheceu ninguém assim, né? Que vai, se aventura, quer viver o que é o momento, não quer ouvir o que os pais dizem. A minha geração faz muito isso, né? A gente costuma achar que nós sabemos de tudo, mas nós não sabemos. E lá na frente, muitas das vezes, a gente não tem a oportunidade de voltar para a casa do nosso pai, de ouvir o conselho. Mas aqui, esse filho, ele pensa, o seu pai era tão próximo, né, que ele pensa, eu posso ser como empregado do meu pai. E ele vai pensar nisso e ele vai voltar para casa. Então a gente vai pegar a partir dessa parte, que é no verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Então o pai viu de longe que o seu filho estava vindo para sua casa, depois de sair da sua casa. E provavelmente saiu de forma rebelde, mas ele olhou e não só olhou e falou assim, ele está vindo. Ele correu ao encontro, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer correr ao encontro daquele que está perdido, porque ele entende a necessidade daquela pessoa. E então existia uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido. E em todas elas, a gente vai ver que a ovelha importava, a moeda importava, o filho importava. Então vocês conseguem entender o coração de Deus? Ele se importa, mesmo quando a gente acha que não tem valor, mesmo com as atitudes que acontecem, ele se importa. E o que eu também acho muito interessante, né, que eu falei,
é que a gente muitas das vezes pode pensar igual eu pensaria, talvez, como o pai fala. Ele sabe o caminho, ele sabe o voltar. Mas o Senhor, ele não olha dessa forma. Ele luta todos os dias, ele ora, ele deseja, ele se importa com cada um de nós. Comigo, com vocês, com suas famílias. Ele se importa com cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Então, quando a gente olha para tudo isso, quando a gente olha para o que os irmãos contaram aqui dos seus países, de tudo aquilo que a gente vê, antes mesmo da gente pensar em cada nação, o Senhor já se importava com ela. O Senhor já olhava para elas. Então, o que nós estamos fazendo quando nós vamos, não é o que o Senhor fala, nossa, fulano está indo lá fazer. Não. Ele olha e pensa, ele está indo participar daquilo que eu já tenho colocado no coração. Então, assim, o Senhor ele não precisa de nós, mas Ele nos convida. Ele é tão grandioso na sua graça e bondade que Ele olha e fala assim, eu quero que você participe comigo. Eu quero que você sinta amor pelo seu próximo. Porque o que eu posso afirmar é que quando a gente sente esse amor, quando a gente vê com os olhos do Senhor, a nossa vida muda. As coisas perdem valor. Como eu disse, eu larguei tudo, né, para viver no sal. Eu tinha um emprego muito bom, eu já trabalhava lá há 4 anos, eu comecei nova, tá, gente? Eu trabalhava há 4 anos, eu podia conquistar mais coisas. Eu tinha 2 casas, eu tinha 2 carros, eu tinha tudo isso em casa. Então eu não deixei porque eu não tinha as coisas e fui buscar uma nova aventura. De fato, eu fui procurar uma aventura, mas eu fui procurar a aventura que o Senhor deseja. Aleluia. Então eu olhei e falei assim, eu não consigo mais ficar aqui. Eu tenho que ir, porque eu entendi o amor do Senhor comigo primeiro. Eu vi, nossa, o Senhor me ama dessa forma, mesmo eu errando, mesmo eu fazendo isso da minha forma, mesmo eu me irando com coisas tão pequenas, mesmo eu dando valor a tantas coisas que não são importantes de fato, Ele se importa comigo. Ele desejou que as pessoas viessem ao Brasil falar do amor dele e eu conheço a palavra dele hoje. Lembre-se, a nossa nação, ela conhece o Senhor porque vieram missionários para cá. Vieram pessoas, enfrentaram esse mar, porque não existia avião para a gente. Eles vieram para cá e falaram de Deus para nós. E nós podemos hoje falar livremente. Então, quando a gente olha para o olhar de Deus para essas pessoas, tudo muda. Porque nós vamos ver agora lá em João 4. Estou tentando adiantar, tá? Também é uma parábola muito conhecida que, para mim, ela aborda muitos temas de missão. Mas eu, infelizmente, não vou poder falar sobre todas elas, porque a gente pode passar um pouquinho do nosso limite. Mas eu queria ler com vocês João 4, a partir do verso 35. Mas contextualizando antes, vamos lá. Eu vou ler a primeira parte, calma aí, que fica mais fácil. Vamos lá, versículo 4, desculpa, gente, capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos lá? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta de meio-dia. 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco dessa água. Bom, só para resumir, porque a história é grande, Jesus estava num lugar e ele precisou sair. Mas, humanamente falando, existissem vários caminhos. Ele poderia passar por outros caminhos, mas ele pensou, é necessário eu tirar um pouco do meu tempo e ouvir uma mulher no poço, de que tem má fama, de que provavelmente as pessoas estavam evitando, mas era necessário. E o Senhor já tinha planejado aquilo, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Mas era necessário.
entende? Ele tem aquele momento com aquela mulher e ele vê o interesse daquela mulher, no primeiro um pouco confuso, por causa da religiosidade pública, e tudo aquilo que acontece, mas depois ela entende. E ela faz assim, eu quero isso, né? Se você sabe tudo isso, se você é o Messias, eu quero. E ela sai e corre para a cidade, e ela fica tão abismada com aquilo que acontece que ela chama outras pessoas também. Então, vê como é muito grande essa passagem. Ela tem muitas coisas, que eu estou resumindo, mas acontece muita coisa aqui. Mas depois disso, os discípulos voltam, encontram o Senhor e eles ficam abismados porque ele está conversando com uma mulher samaritana, sabe? Pessoas que caminhavam com Jesus ficam abismados porque ele está conversando com uma mulher. Quantas vezes nós não nos preocupamos com o que é normal, o que é comum, com o que é politicamente correto? Sabe, o Senhor muitas das vezes quer fazer coisas, mas nós deixamos de fazer porque nós não temos tempo, porque nós não olhamos para aquela pessoa, porque a vestimenta dela não está tão adequada, porque aquela pessoa ela não fala tão bem, porque é um morador de rua. Esses dias eu estava na rodoviária da minha cidade e aí veio uma moradora de rua falando comigo e eu sou um pouco desligada, como vocês vão ver, e eu tomei um susto, né? E ela, desculpa, não estou fazendo nada não. Aí eu olhei para você, eu posso te abraçar? E aí eu fiquei assim, né? Tipo, não posso negar, né? Não posso dizer que não, porque se eu falo que vai para as pessoas amarem as pessoas, eu tenho que amar as pessoas. E eu nunca tinha visto a mulher, e foi eu na rodoviária, abraçando uma moradora de rua, que estava suja. Mas ela olhou, eu não sei o que ela viu, mas ela quis me abraçar. E eu abracei. E se você acha que depois ela tentou falar comigo, não, ela só saiu, não foi eu não. E eu fui atrás dela e eu não consegui encontrar. Mas e se a gente não abraça? E se a gente olha e fala, não, eu estou com essa vestimenta aqui, eu estou indo para a igreja, não posso sujar. Eu estou indo para um lugar que eu não posso fazer. Não, eu não vou pisar ali porque eu vou sujar o meu sapato. Sabe, se a gente se importa com essas coisas pequenas, a gente deixa de viver algo extraordinário, que é o que a gente vai ver aqui no verso 35. Então Jesus, depois que a mulher saiu rapidamente, né, ele conversa com os discípulos e ele fala que a vontade dele, a fome dele é maior, é fazer a vontade de Deus. Então ele não se preocupa tanto com o alimento, mas isso é uma outra parte, só vale ressaltar. E aí ele fala, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês, abram os seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então Jesus fala, vocês falam sobre uma colheita, sobre algo que vai acontecer, mas o que realmente importa é que já estão prontos. Eles já estão prontos. Eles já têm o que colher, sabe? Então esse é o olhar de Deus para nós. Esse é o olhar de Deus para os povos não alcançados, para cada um de nós, para nossas famílias. Ele olha e ele deseja, ele se importa com cada um de nós. E ele diz, vocês já estão prontos para serem colhidos. E a gente tem olhado com esses olhos, sabe? A missão, ela começa quando a gente começa a olhar como Deus vê essas pessoas. A gente não consegue, não de maneira 100%, porque às vezes a gente até consegue porque não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo e ele faz da forma que ele quer. Mas poderia ser muito maior se a gente realmente se importasse com essas pessoas, se a gente realmente olhasse para essas pessoas e se importasse de conversar com elas. Às vezes a maior missão que você vai fazer é dar 5 minutos do seu tempo para conversar com alguém. E eu já vi testemunhos assim. Então, vamos lá. Eu esqueço do tempo. Então a gente vê que na verdade o nosso olhar ele pode estar às vezes num lugar errado, não de maneira intencional. Lembre-se disso, eu não estou aqui brigando com ninguém, eu estou apenas alertando algo que eu me alertei, que o Senhor falou comigo, porque muitas das vezes nós vemos números, mas o Senhor ele vê nomes. Eu estou olhando para vocês e eu conheço 2 pessoas que estão aqui, eu não conheço do resto. Mas sabe de uma coisa? O Senhor sabe sobre a vida de cada um aqui. Ele sabe o nome, Ele sabe como você nasceu, Ele sabe sobre toda a sua vida, sobre o que você tem passado. Ele está cuidando de tudo. E Ele se importa com cada um de vocês aqui. Eu ainda não conheço, espero conhecer vocês, mas Ele já conhece de tudo.
Então, nós olhamos para as estatísticas muitas das vezes, e eu tenho esse cuidado, porque quando a gente trabalha na missão, a gente mostra para as pessoas o que a gente está fazendo. Então, a gente até gosta de mostrar alguns vídeos, algumas coisas, mas não é sobre isso. O Senhor, Ele não vê isso. Ele vê histórias até chegar àquele lugar. Como eu contei do seu Antônio, não é uma pessoa que se converteu no Amazonas. O seu Antônio, ele conheceu o Senhor. Entende como muda? Quando a gente olha e vê de forma diferente, então eu não vi que uma pessoa se converteu lá, eu vi que o seu Antônio se converteu lá. Então a gente vai vendo assim. É igual quando a gente vai para o Amazonas e vê que muitas comunidades, não são muitas comunidades, são muitas famílias que ainda não vivem o que a gente vive. E nós vamos até lá, porque a gente vai pregar sobre o que o Senhor pensa sobre famílias. Nós vamos lá para casar pessoas, porque lá eles não veem da forma que a gente vê o casamento, não acontece da mesma forma. E a gente vai mostrar que não é dessa forma, então a gente vai mostrar essas famílias como caminhar. E uma das frases que eu anotei aqui que mais me marcou é que nós vemos um país, mas o Senhor, Ele vê milhares de pessoas que Ele ama, que precisam dEle. Então a gente, quando olha para essas bandeiras, e eu espero que vocês pelo menos saibam 5 países dessas bandeiras. Então esse é o meu desafio, tá bom, gente? Ó, vocês vão para casa, vão pesquisar 5 bandeiras pelo menos desses países e vão orar por eles. Sabe por quê? Existem pessoas lá que o Senhor se importa com cada um. Aleluia. São pessoas que estão lá. Não são apenas bandeiras. Vou olhar aqui para o lado. Pulando aqui muito rápido, porque eu passei várias coisas, mas quando a gente está em missão, e é algo muito importante a ser lembrado, igual quando a gente está no Amazonas ou em qualquer outro lugar. O que acontece lá não é porque eu fui, não é somente por isso. É porque o Senhor já estava, entende? O Senhor já se importava com cada um, lembra? Eu vou ficar sempre falando isso para vocês entenderem o tema depois, tá? Então, se Ele já se importa, se Ele já quer, quando eu vou, eu só vou somar com aquilo que Ele já está fazendo e aquilo que Ele quer fazer, entende? Eu vou pular um pouquinho agora. Vamos lá para o nosso texto tema. Sabe, o Senhor é o que salva, nós só ajudamos, nós somos enviados somente, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que faz tudo isso. Mas a gente faz, desculpa gente, não é o tema não, é Lucas 14, eu esqueci. Vamos lá. É a última parte para a gente passar para o nosso tema e a gente entender o que o Senhor tem no seu coração de uma forma um pouquinho mais prática. Aqui, no capítulo 14, a partir do verso 15, vai contar sobre mais uma parábola. E é uma parábola que o Senhor conta que o Senhor rico, naquela época, ele fez uma festa. Ele convidou algumas pessoas. E no dia dessa festa, ele manda um cordeiro viante, que era um costume de quem tinha muito dinheiro, e já fazer uma certa celebração. E as pessoas, elas começam a cancelar. E a gente vai ver sobre isso. Eu já vou passar por essa parte, tá? Então eu vou só pegar aqui. É que eu sou mil, tá? E a luz eu não tô chegando. Acho que agora vai. Vamos lá. Verso 18. Não, calma aí. 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Esse nem dá desculpa. E o servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vai rapidamente pelas ruas, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos.
E aí tem uma passagem de tempo, ele foi. E aí ele volta. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que eu e minha casa fique cheia. Digo a vocês, porque nenhum daqueles que foram convidados provará do banquete. O que a gente vê aqui é que há pessoas que foram sentar nessa mesa que não eram nem pessoas comuns. E talvez essa majestade, ela serve, porque tem um estudo que fala sobre majestade, desculpa. Esse senhor, ele prepara uma mesa. Então você pensa, um banquete, para esse tipo de pessoa, ele é carregado de várias coisas que nós, pobres, não temos. Então vai ter muito bolo, muitas coisas, e tinha tudo isso. E não foi por questão de desperdiçar, porque quem tem dinheiro não pensa nisso. Mas ele se importou em chamar outras pessoas. E vai enchendo. E essa casa vai enchendo. Porque imagina, se você vai numa rua, existem várias pessoas, você vai pegando. Você vai para um beco, você vai pela cidade toda. E o servo chega e fala, mas ainda há lugar. Sabe, ele conta, olha, eu olhei para a sua mesa e há lugar. E o Senhor manda. Então, ainda há lugar na mesa do Senhor. Algo que o Senhor compartilha muito com nós que somos missionários é que ainda há lugar, nunca vai faltar lugar. Então, é como, não sei vocês, né, mas quando eu era jovem e eu chamava os meus amigos para ir para a igreja, eu acreditava muito nesse versículo, porque não tinha mais lugar e eu acreditava que tinha lugar. Então, assim, já tinha 6 pessoas, eu falava, tem lugar, vamos! Porque é isso que o Senhor quer de fato. Não estou falando para vocês fazerem isso, tá, gente? Vamos mandar na lei, por favor, né? Mas é dessa forma que o Senhor vê, é como se tivesse um carro indo para uma direção, que é a salvação, que é o Senhor. E aí você vai colocando as pessoas no carro. E aí você vê que tem mais pessoas que precisam ir também. E você vai gritar desesperadamente, venham, ainda há lugar. Porque você quer levar o máximo de pessoas, entende? Eu não sei se vocês trabalham dessa forma, mas eu visualizo dessa forma. E ainda há lugar. Mas hoje aqui eu quero falar sobre 2 lugares que existem. Ainda há lugar na mesa de Deus, mas ainda há lugares que não sabem disso. Então, nós vamos ver que há povos, há famílias, há vidas que ainda não sabem que há lugar numa mesa. E nós temos que estar disponíveis para isso. Nós falamos, eu falo muito sobre os povos não alcançados porque eu me preparei para isso, é algo que o Senhor coloca no meu coração. Mas e a nossa família? Ela sabe que ainda há lugar na mesa de Deus? Eles sabem que ainda há um lugar que o Senhor espera, que Ele preparou para cada um? O que eu quero trazer aqui é um pouco mais profundo, porque não é sobre só os lugares que nós podemos ir. Esses são muito importantes, nós vamos falar sobre isso. Eu prometo que é essa parte que eu falo. Mas eu quero que vocês entendam que, às vezes, é quando a gente está no trabalho e a gente tem a oportunidade de falar para aquela pessoa que ainda há lugar na mesa do Senhor, que Ele se importa, né? Há uma ovelha perdida, há uma moeda perdida e há um filho perdido. Então, não muda. Mesmo o Senhor vendo lá tão longe, Ele vê aqui perto também. E nós temos que ser disponíveis, nós temos que estar preparados. Então agora a gente mudou nossa forma de ver. A gente vê como o Senhor vê. E o Senhor olha para todos. Todos. Então ainda há campo e tudo isso. Vamos lá. Gente, eu falei que seria a parte do principal, mas eu vou só comentar então. Porque eu quero mostrar um vídeo pra vocês depois, por isso que eu tô correndo tanto, tá, gente? Mas depois da gente entender sobre tudo isso, a gente entende o vídeo, que já é uma parte que eu já falei um pouquinho. Que Mateus 28 vai falar, em Marcos vai falar. Então, até aqui nós não sabíamos de fato o que era, mas agora a gente sabe. É ir mostrando tudo isso. É abraçando, é conversando e é tudo. Porque Deus se importa, Deus quer eles, né? Então, vamos lá. Porque uma parte também que eu queria falar é que o ID, ele não é igual para todo mundo. Ele existe para
mas ele não é igual. Então, vocês vão alcançar pessoas que eu não posso. O irmão aqui vai alcançar pessoas que eu não posso. E cada um aqui. Então, o ID não é para todo mundo, é para todo mundo, mas não é igual. Lembre-se disso. Alguns vão, alguns enviam, alguns sustentam, alguns oram, alguns traduzem. Traduzir é uma missão. Alguns discipulam, alguns recebem, alguns servem, alguns contribuem. Contribuir faz parte da missão igualmente. Alguns usam as suas profissões. Uma das profissões que eu acho mais missionária que existe é ser professora. Sabe por quê? Porque no mundo que nós estamos hoje, eles estão tentando de todas as formas destruir as nossas crianças. Eles estão tirando tudo aquilo que a gente coloca nas nossas casas. Eles colocam uma outra verdade, que é uma mentira, mas eles colocam como se fosse uma verdade. E eles tentam destruir de todas as formas as crianças, falando que família não é dessa forma, que Cristo não é dessa forma, que você pode viver de qualquer maneira. Eu tenho sobrinhos, eu tenho muitos sobrinhos, eu sou a filha mais nova, né, e meus irmãos já tinham casado e tudo mais, então eu tenho muitos sobrinhos. E quando a gente vai ver e olhar para o que eles estão aprendendo na escola, a gente fica muito surpreso, porque da minha idade para deles não mudou tanto o tempo, mas a matéria mudou. A forma como eles estão fazendo mudou. E eles tentam colocar coisas nas cabeças das crianças que eu, jovem, fico admirada. Eu falo assim, gente, como assim? Então, as profissões, elas importam. Nós precisamos de professores, de inspetores, para vigiar nossas crianças nas escolas onde eles sofrem tantas coisas, assim como diretores também, entre outros. Eu trabalhei muitos anos em um consultório odontológico e eu era secretária. Eu era auxiliar e tudo mais depois, mas eu era secretária. E no tempo de ser secretária, eu agradeço muito ao Senhor por todas as oportunidades que, sendo secretária, eu consegui orar, eu consegui ler a Bíblia no meu ambiente de trabalho. Entende? Então, a nossa profissão, ela pode ser o nosso ID. Eu não sei o que vocês fazem, mas pode ser. Busque uma estratégia. Vai acontecer, mas você tem que ser disponível e você tem que olhar para as pessoas como o Senhor olha. Então, alguns abrem as suas casas, alguns cuidam de quem foi, alguns trabalham nos bastidores. Então, o pessoal que está em cima, vocês estão fazendo o ID de alguma forma. É uma forma diferente da que eu faço. Mas vocês estão fazendo. O que seria de mim se ela não botasse o vídeo? Gente, eu não sei, eu não sou tecnológica para isso, mas ela está fazendo, ela está cumprindo. Assim como quem está na cantina, eles estão nos abençoando também. Isso é importante. A pessoa que limpa a igreja, a pessoa que cuida, que vem aqui para pendurar cada bandeira, a pessoa que vem para ter um cuidado de limpar cada microfone, de limpar, elas estão fazendo o ID também. Todos nós podemos participar da missão de Deus, todos nós. Então agora, nós vamos para o tema mesmo. E eu queria abrir com vocês 1 Timóteo 14. Eu iria ler o texto todo, mas por conta do tempo, eu não vou ler. Vamos ler só o nosso texto base mesmo, que é o verso 14. Tá, vou ler só a partir do 11 para entrar no contexto. Vamos lá. 1 Timóteo 4:11. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você. Não negligencie o dom que foi dado a você. Por meio de... Eita, meu Deus. Não negligencie o dom que foi dado a você. Calma aí. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposições de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina. Persevere nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos outros, aos que ouvem, né? Depende da versão. Então, Paulo diz a Timóteo
Não negligencie o dom que há em você, que foi dado. Então você ainda não vai receber, você já recebeu. Cada um tem o seu próprio dom, cada um tem o seu próprio talento. E o Senhor usa Paulo para dizer para a gente não negligenciar isso, a gente não deixar de lado isso, para a gente usar a favor do reino dele. E o que ele colocou em você, sabe? Qual é o dom que você tem que você ainda não entregou para ele? Qual é o talento que você tem que você ainda não deu? Calma aí, gente. Só um minutinho. Bom, o que Deus colocou nas nossas mãos? Talvez seja um dom, talvez seja um recurso, talvez seja uma profissão, como nós falamos, talvez seja tempo. Tempo é uma coisa que a gente pode usar. Talvez seja uma influência, talvez seja uma capacidade. Quantas pessoas são capacitadas, mas elas usam somente para ganhar dinheiro, mas não para ganhar vidas para Jesus. Isso é um ídolo, isso é uma forma de falar. Não negligencie a sua capacidade, não negligencie isso. Talvez seja uma paixão, talvez seja uma porta. Sabe, não deixe portas que são abertas na sua vida, porque o Senhor abriu para você abençoar vidas, abençoar a sua própria casa, serem fechadas porque você não quis entrar nelas. Eu sou uma pessoa muito tímida, tá, gente? Não parece para tudo. E falar com as pessoas no início era muito difícil para mim, e ainda é. Mas, vivendo a missão e vivendo tudo que a gente vive, eu falei assim, poxa, Senhor, eu falei assim mesmo, tá? Eu falei assim, eu quero fazer mais. O que eu tenho de bom que eu posso trazer para o seu reino? E aí eu lembrei, nossa, eu gosto de conversar. E eu realmente gosto muito de conversar. Se você me colocar em qualquer lugar, gente, eu vou resolver conversar com a pessoa e eu vou ficar amiga da pessoa. Eu tenho amigos que eu conheci em avião, ônibus, em outro estado, pessoas que eu nunca vi na vida, mas que viram meu amigo, uma pessoa que eu estava no mercado. Eu tenho amigos que eu entro em contato com eles hoje porque eu fiz amizade com eles, porque eu gosto de conversar. E aí, eu falei assim, Senhor, eu quero ter isso, então. Eu não sei discipular, chegar lá na frente, já falar, mas eu quero fazer. E aí, eu comecei a ter discipulado através de conversas. Então, eu pegava os meus amigos que eram novos convertidos, principalmente as mulheres, né? E eu ia com elas para um café, para um açaí, conversava algumas coisas, e aí eu falava, olha, a gente pode ler a Bíblia aqui? A gente pode ter um momento de leitura? E foi uma forma que uma das minhas amigas, há 20 anos, ela é minha amiga, ela se converteu. Não foi porque eu fiquei chamando ela para ir no culto somente, porque eu fazia e façam isso, não deixem de chamar. Mas foi porque ela viu, a gente teve um tempo de mesa, a gente conversou e eu falei da Bíblia. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a Bíblia, é sobre Deus, é o que Ele fala. E a minha amiga se converteu e ela se batizou. Vocês não sabem a alegria que foi. São 20 anos de amizade. E ela se batizou. Ela disse em alta voz que o Senhor era o Senhor da vida dela. Entendem? Então a gente olha e vê o que o Senhor deseja. Ele quer isso. Ele não quer só a minha amiga, a Iris. Não quer somente ela. Ele quer todos. Então a gente começa a ver isso. E foi através de conversas. Sabe, eu não tinha muito o que oferecer e a gente faz isso. Então eu não sei se você tem tempo para dar carona para uma pessoa. Se você tem tempo no seu trabalho de levar um café para uma pessoa e falar, olha, vamos orar? Vamos ler a palavra? Se posicionem. Não negligencie isso. Não deixe para lá. Falem. E falem com a autoridade que o Senhor nos dá. Levante-se. Às vezes a gente não vive coisas extraordinárias porque nós não damos os primeiros passos. É algo que eu vejo na vida de missionários. Eu tenho amigos que estão espalhados pelo mundo todo. Tem gente no países perseguidos, gente na Europa, na África, em vários lugares. E eu vejo muito a vida que eles vivem. E eu falo, gente, que coragem, né? Deixa eu fazer mais. Olha que eu estou vivendo, mas eu olho para eles. E aí o Senhor, eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ter essa coragem, eu
quero viver isso. E aí o Senhor falou muito claramente comigo. Como você vai viver se você não faz igual eles fazem? Você não levanta não dá o primeiro passo para ele. Como é que você não... Porque eu tenho um amigo, ele é muito doido. Vocês não viram o vídeo dele, ele é o Marco. Ele me deu aula de evangelismo na base que eu estudei com os povos não alcançados. E um dia a gente... Tem várias experiências, mas um dia ele ia para um lugar fazer um evangelismo em Minas, em outro estado. Então a gente estava no Paraná e ia para Minas. E ele não tinha dinheiro para nada, ele só comprou uma passagem de ônibus para chegar em Minas, mas ele não tinha dinheiro para absolutamente nada. E ele, olhando para aquilo, como eu disse, né, eu vim de uma família que tem a sua certa condição, e eu falei assim, poxa, como é que uma pessoa sai tão despreparada assim? E eu fiquei revoltada com aquilo. E ele falou assim, olha, eu sei quem me mandou ir. Deus falou para eu ir, então eu vou. Se realmente for ele, ele vai cumprir tudo. Porque para ele é muito mais importante eu estar lá falando da palavra de Deus. Se o Senhor quer, ele vai fazer, porque é sobre ele. E ele foi, e aí ele mandava uma mensagem assim pra gente. Gente, desci agora no Uber, não sei como eu vou pagar. 2 minutos depois, paguei o Uber. Não sabemos como, mas o dinheiro entrou naquele exato momento, o valor certo. Dinheiro por dinheiro. A alimentação, o valor entrava certo para ele. E ele vive isso todos os dias. O Lennon e a Patrícia conhecem ele. Ele está esse ano todo vivendo na Ásia. Vocês vão ver um pouquinho dele. Ele não vai com o dinheiro certo, ele somente vai para a rua. E ele vive. E eu aprendi com a vida dele. Sabe por que ele está vivendo tudo isso? E ele conhece um pouco mais profundo o Deus provedor? Porque ele testa o Senhor. Não de maneira errada, mas de maneira certa. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe que o Senhor é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Então, se o Senhor que eu sirvo é o dono de toda a prata e de todo o ouro, ele vai prover. Então, a gente tem que pensar assim também. Eu queria contar para vocês uma experiência um tanto pessoal. Quando o pastor me deu o tema de que seria dito hoje, a palavra negligenciar, ela tem um significado para a minha vida um pouco diferente. No sentido certo da palavra, mas ela traz um certo peso. Ninguém aqui sabe, mas eu tinha uma irmã gêmea. A minha mãe era muito mais velha quando nos teve, foi uma gestação muito difícil. Nós nascemos prematuras e fomos para a incubadora. Cada uma para uma incubadora. E por conta de uma negligência de uma enfermeira, a minha irmã faleceu. Então eu entendi que negligência nem sempre é você só rejeitar. Ela não é só uma rejeição naquele momento. É você achar que vai dar tempo. É você achar que o seu tempo de resposta pode esperar. Sabe, quantas pessoas nós conhecemos que nós pensamos assim, um dia eu vou orar por ela. Um dia eu visito aquela pessoa. O tempo está acabando. Se você tem um momento agora, faça agora. Sabe? É isso que o Senhor se importa, Ele tem urgência. Ele tem urgência naquilo que Ele quer fazer. Como a gente conversou aqui. Há campos em todos os lugares. Há lá fora, em todos os países. Há no Amazonas. No Rio de Janeiro, quantos lugares nós ouvimos aqui, nós vemos. Mas e a nossa casa? Ela é tão importante quanto. Uma das coisas que eu estou fazendo nesse tempo, que é o que o Senhor me confrontou, é que eu estava deixando muito a minha família, deixando todo mundo, e indo viver para outras famílias. E o Senhor quer isso, Ele falou comigo, Ele me chamou para isso. Mas quando eu estou aqui, eu estou dando tempo devido para minha família? E a resposta foi não, eu não estava. Eu tenho 2 sobrinhos que eles têm 17 anos, eles são gêmeos. Então, a minha família teve mais gêmeos, a gente tem eles, eu tenho cuidado com eles. E eles têm 17 anos. E eles cresceram no evangelho quando eram pequenos.
pequenos, mas depois eles foram se afastando e a gente acha que não tem nada a ver, deixar eles não irem, nem nada, meu irmão se afastou e assim vai. Mas quando eu estou aqui, eu tenho tido o mesmo tempo de ensinar eles, como eu ensino as crianças no Amazonas? No início eu não fazia dessa forma. Por mais que eu amasse e orasse pelos meus sobrinhos, colocasse propósitos de oração sobre eles, eu não estava falando o que eu deveria ter falado. Eu não estava me posicionando. Assim como os meus primos que se afastaram. Eu não estava mostrando de fato Jesus para eles. E o Senhor me confrontou muito nisso. Eu estava negligenciando falar, mostrar. E isso acontece na nossa vida. Então, eles até começaram a olhar agora de forma diferente. Porque quando eu era jovem, mais jovem, eles olhavam e falavam, poxa, a Luísa está indo para lá. E eu entendi de fato por que eles estavam olhando dessa forma. É porque eu não estava olhando para eles. Mas lembra, há um filho perdido. A gente viu aqui no início que há um filho perdido. Então, os de casa também estão perdidos. E aí, o pai, ele vê que eles estão longe, mas eles estão vindo e ele corre. Então, qualquer oportunidade, falem para os seus jovens, falem para as pessoas da sua família que Jesus é o que salva. Mas não somente fale, mostre para eles. Vivam os milagres dentro das suas casas. Coloquem as suas crianças para orarem desde pequenas. Mostrem para eles a verdade. Sabe, a palavra, nós temos o grande privilégio de ler a palavra de Deus. Quantas versões nós temos? Em papel, nós temos na tecnologia. Se a gente quiser, a gente pode estar lavando uma louça, ouvindo a palavra, qualquer coisa. Eu espero que vocês façam isso. Lavar a louça, ouvindo, é muito bom, gente. Mas existem povos que não têm a Bíblia na sua língua materna. E não são poucos ainda. São muitos. Que nunca ouviram o Senhor falando João 3,16 na sua própria língua. Alguns têm que aprender uma língua nova para ser traduzida nessa língua que eles aprenderam. Mas eles ainda não ouviram o Senhor falando que ama, que morreu numa cruz por eles através do que nós temos. E quantas vezes nós estamos lendo isso? Quantas vezes nós estamos experimentando isso? Não negligencie isso, não deixe de lado isso, o tempo que você tem para ler. Tira 5 minutos do seu dia para ler 3 versículos. Tem pessoas que não têm 5 minutos para ler 3 versículos. A maioria desses países, se você ter uma Bíblia, você morre. Não é alguns, vocês vão ser surpresos, que são os países, né, que são mais calmos. Mas a maioria aqui, você morre. E eles têm Bíblia ainda na sua casa, mesmo sabendo disso, porque eles provaram o livro. E eles queriam ter 10 minutos do dia deles para poder ler a palavra sem ter que ser escondido. Eu tenho amigos que estão em países perseguidos. E o relato deles é sempre muito emocionante. Porque eles veem as coisas de uma forma muito diferente, o tempo de uma forma muito diferente, com muita urgência. E eu queria mostrar um pouco disso para vocês. Eu vou mostrar um vídeo, já estou encerrando, depois do vídeo eu já vou encerrar. Tentei passar um pouquinho rápido, gente. Mas eu queria que vocês refletissem sobre isso. Sobre o que nós estamos deixando de lado, o que nós temos acesso. O talento que nós temos, que nós estamos deixando de lado. Você consegue? Eu não sei o seu nome. Isabel? Consegue mostrar o vídeo agora? Mas calma, eu só vou falar. O Marcos, que é o que eu falei, ele está no tempo da vida dele, a missões. O irmão gêmeo dele está no Amazonas também. Ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas o irmão dele fez uma ETED, assim como eu, no Amazonas. E ele foi, o tempo de ETED são 5 meses. E o João, ele foi e no primeiro mês ele ligou para casa e falou: mãe, eu não volto para casa. Eu vou ficar 10 anos da minha vida, pelo menos, para o Amazonas. Eu vou doar esse tempo, porque aqui eles precisam. Então ele olhou e viu uma necessidade. O Marcos, ele tá, acho que são 3 anos em missão, treinando pessoas, indo para vários lugares, agora ele está na Ásia. E sabe o que eu olho? Eu vejo e falo que privilégio esses pais
casais têm 2 filhos e estão vivendo para o reino do Senhor. Que privilégio! Que coisa boa! Sabe, a gente olha e fala que bênção. Mas será que quando seus filhos falarem, eu quero ir, você vai olhar da mesma forma? Você vai incentivá-los da mesma forma? Ou você vai tentar segurar eles? Tem uma amiga minha que há 2 anos atrás eu conheci ela tinha 16 anos. E eu olhei para ela e vi que ela queria viver missões e ela falou comigo. E aí eu conheci a mãe dela. E a mãe dela virou para mim, que falava sobre missões, virou para mim e falou assim, eu não vou deixar minha filha ir para missões agora. Mas talvez nunca. Não fique falando disso para minha filha. Ela falou para mim e eu vi que era uma mãe preocupada, porque era uma filha única. Bom, passaram-se 2 anos, eu queria dizer que eu ganhei, porque ela está fazendo a idade agora. Ela fez 18 anos e está lá, e a mãe não sabe ainda para onde que vai ser o prático, não vou falar para quem não pode falar, que é um país perseguido e tudo mais, mas ela está indo. Sabe por quê? Porque quando eu vi que tinha um desafio, eu falei, é aqui que eu vou. Então, todas as vezes que eu vi aquela menina, do lado dela, a pessoa ficava e falava, olha, tal lugar está acontecendo isso, hein? Eu mandava coisas para ela, sabe por quê? O meu tempo, ele não é meu, ele é do Senhor. Eu só tenho que ver como eu vou usá-lo para Ele. Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Então, a gente volta lá no início. A gente entende o coração de Deus, a gente olha como Ele olha e a gente faz dessa forma. E a gente vê estratégias, dons e talentos que o Senhor nos dá para poder fazer dessa forma. Entende? Então, não deixem de fazer isso. Pode rodar o vídeo. Paz do Senhor, meus irmãos de São Gonçalo, meu nome é Marcos, sou missionário voluntário da Integral, eu estou aqui na Tailândia. E eu estou fazendo esse vídeo para informar sobre algumas coisas que têm acontecido em missão, a nível global, o que tem acontecido no mundo, que eu realmente tenho visto e coisas que realmente são dados, que tem acontecido. Hoje, de 100% dos missionários em tempo integral, 100% de todos esses missionários, 97% estão em lugares onde já existem igrejas, já existem cristãos, e apenas 3% estão em lugares não alcançados, partes da janela 1040, que é uma região do planeta onde menos de 2% da população conhece Jesus. Eu estou aqui na Tailândia e esse lugar é uma parte dessa janela 1040. A Tailândia faz parte de uma região que as pessoas não conhecem Jesus. Já tive em outros lugares também, eu vou dar um breve relatório. No Japão, por exemplo, menos de 2% da população é cristã. Tem pessoas que, se você começar a falar de Deus para ela no Japão como evangelismo, ela vai falar, não, eu conheço Deus. E ela vai apontar para o Monte Fuji, que é uma montanha famosa no Japão, achando que o Monte Fuji é Deus. É uma realidade. Uma amiga nossa foi evangelizar uma menina no país muçulmano, que eu estava também no norte da África, e a menina perguntou, mas quem que é Jesus? Seu namorado? Porque ela não conhecia de fato Jesus. Ainda hoje é uma realidade, existem muitas pessoas que não conhecem Deus, da mesma forma que o cristianismo é a religião predominante hoje no Brasil, outras religiões predominam em outros países. Então, se eu perguntar hoje, agora para vocês na igreja, quem convive, quem anda, quem conhece um budista ou um linguista, talvez ninguém conheça, talvez alguns conheçam. A mesma coisa que você chegar na Índia e perguntar quem conhece um cristão. Muitos de lá nunca ouviram falar de um cristão ou de Cristo Jesus. Parece uma realidade diferente e distante. São coisas que acontecem. Ainda hoje existem mais de 3 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. E a pergunta é como nós vamos responder a esse chamado? Como nós vamos responder a esses povos que nunca ouviram falar de Jesus, porque isso é real, esses povos existem. Acredito que a Luísa irá explicar um pouco melhor, mas esse vai ser um momento de oração, então se eu posso pedir oração para vocês, eu peço que orem pelo envio de missionários para esses lugares, porque por mais que pareçam que muitos missionários são enviados, às vezes muitos são enviados para regiões específicas da África, como Angola e Moçambique, mas a missão de Cristo Jesus nunca foi apenas assistência social, ela é propagar o Evangelho, as boas novas, ou seja, o Japão é um lugar muito desenvolvido, muito bem tecnologicamente, mas é faminto no Evangelho. Então orem pelo envio de missionários, orem para que Deus fortaleça os missionários que já estão em campo em países perseguidos, como regiões do norte da África e do Oriente Médio. Orem para que Deus abra o coração dos povos não alcançados, para que eles possam receber o Evangelho, quando a boa notícia do Evangelho chegar até eles. Deus abençoe e fique